Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos retomar então o nosso estudo da geometria plana e vamos trabalhar a ideia de áreas, vendo o cálculo de áreas das regiões elementares. Que regiões são essas, né? A gente vai ver a área do retângulo, a área do paralelogramo, a área do triângulo, e o triângulo aí tem várias maneiras de aparecer, né? A gente vai calcular a área de um triângulo qualquer, a área de um triângulo quando a gente tem dois lados dele e o ângulo formado entre esses dois lados, a área do triângulo quando ele está inscrito numa circunferência e a área dele quando ele está circunscrito a uma circunferência. Vamos perceber ali a área do triângulo equilátero e trabalhar também a área do triângulo retângulo. Depois a gente vai ver a área do trapézio, a área do losango, vamos trabalhar a área do polígono regular, depois vamos trabalhar a área do círculo, dar uma olhadinha ali na área do setor do círculo e na área do segmento circular. Depois vamos trabalhar a área da coroa circular. Resolvo alguns exercícios, deixo alguns para vocês, tem lá o teste para que vocês possam treinar. Então vamos dar início a essa aula. Vamos começar falando das áreas equivalentes. O que são áreas equivalentes? É quando a gente tem figuras, duas figuras ou mais figuras, e elas têm a mesma área, mesmo sendo figuras diferentes. Vamos dar uma olhadinha nessas duas figuras aqui. Aqui nós temos um losango e aqui nós temos um retângulo. Vamos imaginar que aqui é a área 1, triângulo 1, aqui a área 2, triângulo 2, triângulo 3 e aqui o triângulo 4. A gente sabe que o losango ele forma 90 graus aqui, com as suas diagonais, então todos esses triângulos são triângulos retângulos, né? Bom, a gente percebe aqui que esse triângulo T2, né, a área dele, aparece também aqui, ó, essa base aqui, ó, 1, 2, 3, aparece aqui, ó, 1, 2, 3, e a altura 1, 2, 1, 2. Então esse triângulo aqui tem a mesma área que esse. Então vamos colocar aqui T2. Então essas duas áreas, elas são equivalentes. Essa área 1, a gente percebe que ela é idêntica à área do triângulo 2. E a gente vai jogá-la aqui. Então, o triângulo 1, porque essas duas áreas são equivalentes. A área do triângulo 3, vamos colocar aqui. E a área do triângulo 4, vamos colocar aqui. A gente observa que essa região, se eu chamar ela de região 1, e essa região, se a gente chamar ela de região 2, elas são equivalentes. A área da região 1 é equivalente à área da região 2. Agora vamos aos cálculos de áreas das figuras elementares. Vamos começar com o retângulo. Nós sabemos que o retângulo ele forma ângulos de 90 graus, ele tem lados opostos de mesmo tamanho. Na verdade, o retângulo é um paralelogramo, tá? A gente calcula a área do retângulo pegando aqui a base dele, normalmente a gente chama de A, e a altura dele que eu vou chamar de B. Então a área do retângulo é o produto dessas duas ideias aqui, A vezes B. A área do paralelogramo a gente calcula assim, né? Vamos pegar aqui essa base, vamos chamar ela de A. Vamos baixar essa altura aqui relativa ao lado A. Essa altura ela também se repete aqui, ó. Né? Então, se eu chamar aqui de H, que é a altura, observe que esse lado B a gente não vai tomar. Então, se eu pegar essa altura aqui, eu vou colocar ela aqui, tá? Esse segmento que formou aqui, que é uma parte do A, vou chamar esse segmento aqui de X, ele aparece aqui também, ó. X. Ora, então eu vou tirar esse triângulo daqui, ó. Tirar ele daqui e vou desenhar ele aqui, ó. Então, apagando esse triângulo e colocando ele lá, a gente vai ter um retângulo. A gente vai ter um retângulo. Para calcular a área do retângulo, então, a gente acabou de ver que é só pegar a base dele, no caso aqui continua sendo A, porque aqui tinha X, a gente apagou o X e colocou esse X para cá, então aqui continua sendo A e a altura, então. Então, a área de um paralelogramo é a base vezes a altura, e não lado vezes lado, tá? Lado vezes lado a gente pega aqui no retângulo. No paralelogramo a gente pega a base dele vezes a altura. Agora, uma observação que eu queria fazer para vocês é a seguinte. Quando a gente tem essa base aqui, vou chamar ela de A, seria essa base aqui, a gente tem essa altura aqui, ó, que está em laranja, vou chamar de altura 1. A área desse paralelogramo poderia ser A vezes H1. Agora, esse segmento aqui, que eu vou chamar ele de B, daqui para cá, ele também tem uma altura relativa a esse outro lado que é paralela a ele. Então, vou chamar aqui de altura 2. Então, a gente pode descobrir a área de um paralelogramo de duas maneiras. Ou pega a base A ou pega a base B. Claro, cada uma vai ter a sua altura. Calculando, então, ficaria assim. A vezes H1, que seria a área,
é igual a B vezes H2. E a gente pode montar uma relação aqui entre os lados e as alturas. Se a gente jogar o B para o lado de cá, por exemplo, a gente pode jogar H1 para o outro lado. E a gente pode ter uma relação, então, entre as bases, no caso os lados, né? A e B, e as alturas, então, H2 sobre H1. Bom, vamos trabalhar, então, agora a área dos triângulos. Vamos ver aqui a área de um triângulo qualquer, a área mais básica. Se a gente tomar essa base aqui, vamos chamar de A, e se a gente tomar a altura H, aqui é 90 graus, então a área é metade do produto de A vezes H. Metade de A vezes H. Então, no triângulo, a gente toma a base, toma a altura, multiplica e faz a metade disso. Bom, um triângulo que tem um ângulo formado entre dois lados, né? Aqui vamos chamar de A e aqui vamos chamar de B. Para calcular a área desse triângulo, a gente vai trabalhar assim, né? Metade, de novo, vezes A e B, tá? Vamos pegar A vezes B. Só que agora a gente vai pegar o seno do ângulo θ. Então, a área de um triângulo que tem dois lados e o ângulo entre esses dois lados, a gente calcula fazendo metade do produto AB e vezes o seno do ângulo que está ali, tá? Agora, como é que a gente percebe essa área? Como demonstra isso, né? Vamos imaginar a altura aqui. A gente não tem essa altura, mas vamos imaginar essa altura aqui sendo H. Se a gente fosse calcular a área desse triângulo, a gente poderia usar A vezes H e dividir por 2. Então, metade de A vezes H. Mas como a gente não tem a altura e tem o ângulo, a gente pode pensar aqui num triângulo retângulo. Então, a gente tem aqui ó, H oposto ao ângulo θ e tem B, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Então, a gente poderia fazer assim, seno de θ é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, H sobre B. Mas como a gente não tem o H, vamos isolar o H jogando o B para o lado de cá. Então vai ficar B vezes o seno de θ é igual a H. Substituindo esse H aqui, porque a gente não tem ele, nós vamos chegar então nessa expressão aqui. Nós vamos ter a área é igual a metade, meio, de A vezes H, só que no lugar do H a gente vai colocar B vezes seno de θ. E aí vai voltar para essa formulazinha aqui, tá? Quando a gente tem um triângulo circunscrito a uma circunferência, a área desse triângulo, a gente calcula assim, né? É o semiperímetro dele vezes o raio. Vamos pegar um raio aqui. Vezes o raio. Então, um triângulo circunscrito, fora da circunferência, mas a circunferência tocando todos os lados dele, a gente calcula fazendo o semiperímetro vezes o raio. Agora, como é que prova isso daqui, né? Chega na hora da prova lá, eu não lembrei, como é que eu poderia chegar nisso? Bom, se a circunferência está inscrita, é porque toca todos os lados. Então, a gente tem como trazer os raios aqui, formando sempre 90 graus. Ó. Aqui também, ó. Então, a gente percebe que a gente tem raio formando 90 graus aqui, formando 90 graus aqui e formando 90 graus aqui. A gente pode pegar, então, o centro da circunferência e unir aos vértices do triângulo aqui. Une aqui e une aqui, ó. E aí a gente vai calcular a área aqui, ó. Calcula essa área, vamos chamar esse lado aqui de A. Vamos calcular essa área. Vamos chamar esse lado aqui de B. E vamos calcular essa área aqui. Deixa eu colocar de outra cor. E vamos chamar esse lado aqui de C. Calculando essas três áreas e juntando essas três áreas, a gente vai chegar na área do triângulo. Vamos chamar essa área aqui de área 1. Vamos chamar essa área aqui de área 2. E vamos chamar essa área aqui de área 3. Então, a área 1 ficaria assim, ó. A área 1 é igual a metade da base A vezes a altura R. A área 2, que é essa daqui, poderia ser calculada assim, metade da base C vezes a altura R. E a área 3 poderia ser calculada assim, essa área
lado B, metade do lado B, vezes a altura R. Ao somar essas três áreas, a gente vai ter que descobrir a área do triângulo. Então, vamos somar essas três áreas. Área 1, mais área 2, mais área 3. Isso aqui vai ser metade em evidência, R em evidência, que multiplica a soma dos lados. Mas se a soma dos lados é o perímetro, a gente pode chamar então isso aqui de 2P, que é o símbolo de perímetro. Divide o 2 pelo 2, então a gente pode cortar aqui esse 2 por esse 2. Então a soma dessas três áreas, que é a área do nosso triângulo, é R vezes P. R vezes P é a área do nosso triângulo. E P é o semiperímetro e R, então, é o raio daquela circunferência. Quando a gente tem um triângulo inscrito numa circunferência, né, da forma que está aqui, ó, aqui a gente tem uma circunferência e tem um triângulo inscrito na circunferência. O triângulo de lados ABC e a circunferência de raio R. Aqui está o centro da circunferência. A área desse triângulo é dado por o produto dos lados, triângulo inscrito, produto dos lados, A vezes B vezes C, dividido por 4 vezes esse raio aqui, ó, 4 vezes o raio. Como é que a gente chega nessa ideia aqui, né? Vamos imaginar que a gente não sabe, esqueceu dessa lei e queria lembrar disso aqui, ó, ABC dividido por 4R. A gente vai pensar assim, ó, vamos colocar um ângulo aqui, ó. Esse ângulo vamos chamar ele de θ. Nós sabemos como calcular a área do triângulo usando o lado e o ângulo entre os lados. Então, a área desse triângulo, usando esse ângulo, poderia ser calculado assim. A área é metade do produto dos lados AC vezes o seno do ângulo θ. Como a gente não tem o seno de θ, vamos usar a lei dos senos. A lei dos senos diz o seguinte, que o lado oposto ao ângulo, então a gente tem B sobre o seno daquele ângulo, θ, é igual a 2 vezes o raio R. Como a gente não quer o seno, né, a gente não quer trabalhar com ele, a gente quer trabalhar com os três lados, vamos isolar o seno de θ, então. Vamos passar para cá e passar o 2R para cá, vai ficar assim. B dividido por 2R, passando 2R para cá, é igual ao seno do ângulo θ. Substituindo o seno de θ aqui, a gente vai ter o seguinte, a área é igual a 1 sobre 2 vezes AC vezes, no lugar do seno, B sobre 2R. Observe que na parte de cima a gente vai ter o produto dos lados, ABC, e na parte de baixo a gente vai ter 2 vezes 2, 4R. Então é assim que se chega nessa lei aqui, tá? Pessoal, área de um triângulo equilátero. Bom, triângulo equilátero, sabemos que tem 3 lados iguais. A gente pode pensar nesse ângulo aqui como sendo um ângulo de 60 graus. E uma maneira de descobrir essa área é lado vezes lados, né? No caso, metade. Metade do lado vezes o lado ao quadrado, vezes o seno de 60. Sabemos que o seno de 60 é raiz de 3 dividido por 2. Substituindo, então, vai ficar metade de L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 2. Então, a área de um triângulo equilátero é raiz de 3 sobre 4, raiz de 3 sobre 4 vezes L ao quadrado. Então, uma maneira de lembrar essa, uma outra maneira é descobrir a altura, né? As alturas dele são todas idênticas. Sabemos que a altura dele é dado por L raiz de 3 sobre 2. A gente pode multiplicar a base vezes a altura e dividir por 2 e vai chegar então nessa área, ou lembra na prova, né? A área de um triângulo equilátero é raiz de 3 sobre 4, L ao quadrado, ou raiz de 3 L ao quadrado sobre 4. A área de um triângulo retângulo, aqui tem 90 graus, aqui é a base, né, um cateto no caso, e aqui é outro cateto que é a altura. Então, a área de um triângulo retângulo é metade do produto dos catetos, tá? Guardem isso, metade do produto dos catetos. A área de um trapézio. A gente sabe que o trapézio tem duas bases paralelas. Então, essa base aqui, vamos chamar de base menor. Essa aqui vamos chamar de base maior. Aí a gente tem aqui a altura relativa às bases. Essa altura, então, vamos chamar de H. E para achar a área de um trapézio, a gente faz metade da soma dessas bases
base mais base, vezes essa altura aqui. Ou base mais base vezes altura dividido por 2, tá? Metade da soma das bases vezes a altura. A área de um losango. O losango, ele tem 4 triângulos equivalentes. 4 triângulos retângulos, né? Se a gente chamar aqui de A, aqui também é A. Se a gente chamar aqui de B, aqui também é B. Então, a diagonal maior, a gente pode perceber aqui, a diagonal maior, ela vale 2A. Diagonal maior. E a diagonal menor, a gente percebe aqui que ela vale 2B. Seria daqui até aqui. Então, a diagonal menor vale 2B. Bom, se a gente calcular a área de um triângulo retângulo, depois de multiplicar por 4, a gente vai achar a área do losango. Então, vai ficar assim. A área do losango é 4 vezes a área de um triângulo retângulo. A área de um triângulo retângulo é metade do produto dos seus catetos, A vezes B. Dividindo aqui, ó, por 2, né, em cima e embaixo, a gente vai ter que a área é 2 vezes A vezes B. Agora vamos trocar A vezes B pelas diagonais. A gente percebe que a diagonal maior é 2 vezes A. Isolando o A aqui, a gente vai ter diagonal maior dividido por 2. 2B é a diagonal menor. Então vamos chamar 2B de diagonal menor. Isolando B, a gente vai ter a diagonal menor dividido por 2. Substituindo A e B pelas diagonais, a gente vai ter isso aqui, 2 vezes, no lugar do A, diagonal maior dividido por 2. E aqui a gente vai ter D, no lugar do B, Dzinho sobre 2. Cortando esse 2 com esse 2, a área do losango é diagonal vezes diagonal dividido por 2, ou metade do produto das duas diagonais. Tá? É assim que a gente calcula a área do losango. Agora vamos ver a divisão de um triângulo em partes equivalentes. Seria essa ideia aqui. Ó. A gente pega um triângulo qualquer, vamos chamar esse triângulo aqui de ABC. ABC. E aí a gente pega o lado e divide em partes iguais. No caso aqui a gente dividiu o BC em 5 partes iguais. Vamos chamar aqui de x, essa distância, x, aqui x, x e aqui x. Observe que o triângulo ABC ele tem uma altura h, né? E essa altura h ela é comum a todos os triângulos que estão ali internos. Então vamos chamar esse aqui de triângulo 1, esse aqui de triângulo 2, 3, 4 e 5. Se a gente fosse calcular a área do triângulo 1, a gente ia pegar metade da base dele vezes a altura que a gente vai chamar de h. Se a gente fosse calcular a área do triângulo 2, a gente ia pegar metade da base dele, que também é x, vezes h. A altura é a mesma. Se a gente pegar a área do triângulo 3, a gente vai trabalhar com metade da base, que é x, vezes a altura também, que é h. Observe que as áreas são todas equivalentes, elas são de mesmo tamanho. A área 4, da mesma maneira, vou colocar ela aqui ainda, ela vale a metade da base x vezes a altura h. E por último, a área 5, a gente não precisa, né, mas vai dar metade da base vezes a altura. A gente percebe que a área 1 ela é idêntica à área 2, a região é idêntica, né, e o número correspondente também é idêntico. A área 3, a área 4 e a área 5. Então, sempre que a gente divide uma base em partes iguais, as áreas daqueles triângulos elas serão idênticas, tá? Serão equivalentes. Agora vamos ver a área de um polígono regular. O que um polígono regular tem? Todos os lados iguais, congruentes no caso, né? Ele tem todos os ângulos internos congruentes, ele tem todos os ângulos externos congruentes, e também o polígono regular ele tem o apótema. O apótema é aquela distância, né, do centro dele até o lado, tocando o ponto médio do lado. Então, apótema só existe em polígono regular. Vamos chamar aqui de A. Observem que esse apótema é também a altura do triângulo que é formado aqui. Ó. Então, o apótema também é altura. Então, como é que a gente poderia calcular a área desse triângulo usando o apótema? Bom, o lado é o mesmo, né? Vamos chamar aqui o lado L, eles são congruentes. Esse é um hexágono regular, mas poderia ser qualquer polígono regular. A ideia é sempre a mesma.
Observe que a área desse triângulo é metade da base vezes a altura. Então, a área desse triângulo, vou calcular a área de um triângulo, é igual a metade da base L vezes a altura ou apótema. Mas a quantidade de triângulos que nós temos corresponde à quantidade de lados. Então, a área de um polígono regular, vou colocar a área do polígono, área P, vai ser igual à área desse triângulo, multiplicada pela quantidade de lados que ele tem. Quantos lados ele tem? Não sei. N lados. Então, vamos chamar de N. Esse N corresponde à quantidade de lados. Então, a área de um polígono desse tipo a área do triângulo é metade de L vezes A, vezes N. Ora, mas se eu pegar L vezes N, ou seja, L vezes a quantidade de lados, eu vou descobrir o perímetro, que eu vou chamar de 2P, perímetro. L vezes N vai dar o perímetro. Vou colocar o perímetro aqui, então. A área do polígono é igual a metade de A vezes o perímetro. Se a gente cortar aqui o 2 com 2, a gente vai descobrir que a área desse polígono é A vezes P. Sendo A o apótema e P o semiperímetro. Então, a área de um polígono regular ela é dada pelo apótema vezes o semiperímetro, tá? Guardem isso. E na hora da prova, se tiver alguma dúvida, pense em um triângulo, aí calcule a área desse triângulo usando o apótema, né, e o lado do triângulo, e multiplique ele pela quantidade de lados. Naturalmente, então vai chegar ali na área do polígono regular. Qual é a área de um círculo, né? Todo mundo deve lembrar ainda. A área do círculo depende do raio. Então, a área de um círculo é igual a π vezes r ao quadrado. Agora, como calcular a área do setor circular? Bom, o setor circular, ele depende de um ângulo aqui, ó. Então, nós temos 3 leis para determinar a área de um setor circular. Nós podemos trabalhar com regra de 3, do tipo, qual é esse ângulo e qual é essa área? Então, eu posso trabalhar assim, esse ângulo corresponde à área, que eu vou chamar área S, que é a área do setor. A área do círculo, que tem como ângulo 2π, corresponde à área do círculo. Monta uma regrinha de 3 aqui, multiplica cruzado. Lógico, tem que ter esse ângulo aqui, né? E aí vai descobrir a área do setor. Então dá para trabalhar com regra de 3 aqui. Uma outra maneira, que eu acho bem legal, é entender que a área do círculo, corresponde a π r ao quadrado. Vamos chamar aqui de r e aqui de r. Então, πr ao quadrado é a área do círculo. Esse π, em radianos, ele corresponde a metade, né? 180 graus. Se eu dobrar ele, eu vou ter que dobrar e dividir por 2. Então, se eu dobro o π, eu vou dividir por 2 para continuar sendo π, vezes r ao quadrado. Observe que 2π agora é o ângulo total. Mas se a gente trocar esse 2π pelo ângulo θ, a gente vai chegar em θ sobre 2 vezes r ao quadrado. Então, se a gente pegar esse ângulo e dividir por 2, o ângulo é em radianos, tá, pessoal? O θ é em rad, tá? θ é em radianos. Θ rad. Então, se a gente tiver o θ em radianos, é só dividir por 2, multiplicar pelo r ao quadrado, que a gente também descobre a área dele. Uma outra maneira de descobrir a área é tendo o comprimento L aqui, ó. Se eu tenho essa distância aqui, ó, AB, e essa distância eu vou chamar de L, a gente sabe que um ângulo lá na trigonometria, um ângulo em radiano, nada mais é que o comprimento L dividido pelo raio. Então, o θ, isso aqui em rad, tá? Radianos, é igual ao comprimento L dividido pelo R. Isso vai dar o ângulo em radiano. Se a gente substituir esse ângulo em radianos aqui, né, que é o LR, a gente vai chegar na área do setor, no caso. Aqui eu tenho que trocar, né? Deixei a área do círculo, mas se a gente colocar 2π, volta para a área do círculo. Mas como a gente quer a área do setor, vamos colocar a S aqui. Bom, se a gente pegar agora a área do setor e no lugar do θ, a gente colocar L sobre R, vai ficar assim. Aqui é 1 sobre 2, né? 1 sobre 2, que multiplica o θ, que multiplica o R ao quadrado. No lugar do θ, que está em radianos, a gente vai ter isso aqui. Metade de L sobre R vezes R ao quadrado. A área, então, do setor circular, a gente vai ter que corta o R com R aqui, vai ficar LR, metade
de L vezes R. Então, uma outra maneira bem rapidinha de descobrir a área de um setor é, tendo o comprimento aqui, multiplicar pelo raio e dividir por 2. Ó. O comprimento vezes o raio dividido por 2 da área, então, do setor. Agora, como encontrar a área do segmento? A área do segmento é a área do setor, se a gente pensar no setor, né, completo ali, menos o triângulo que eu coloquei em vermelho. Então, se a gente colocar aqui R e um ângulo aqui, ó. Então, para calcular essa área aqui, que é a área do segmento, vou colocar a área do segmento, a gente precisa calcular a área do setor. Então, a área do segmento é igual à área do setor, que a gente acabou de ver aqui que tem 3 maneiras diferentes de calcular a área do setor, menos a área daquele triângulo que está ali. Bom, a área daquele triângulo a gente pode calcular fazendo R vezes o seno daquele ângulo e dividindo por 2, tá? Então, R vezes o seno daquele ângulo dividido por 2, a gente acha a área do triângulo. Vou deixar assim, porque na hora da prova é melhor a gente ter essa ideia do que ficar decorando fórmula. É melhor lembrar dessa daqui e aplicar lá. Como a área do triângulo a gente acha usando, né, aquela ideia de lado, seno do ângulo dividido por 2, então fica mais fácil de lembrar disso daqui. Então vamos terminar, né? Agora vamos trabalhar 2 ideias aqui, a área da coroa circular e a área de um quadrado. Bom, o que é a coroa circular, né? Essa parte que está pintada aqui é quando a gente tem 2 circunferências concêntricas e aí gera essa área que está em laranja aqui. Essa área é a coroa circular. Para calcular essa área é bem tranquilo. A gente pega o raio da circunferência maior e aí pega o raio da circunferência menor. Então, a área da coroa é igual à área do círculo maior, né? Vamos chamar de área 1, essa área do círculo maior, menos a área do círculo menor. Vamos chamar de área 2. A área do círculo maior é dado pelo raio maior. Então, vai dar πr ao quadrado. A área do círculo menor, que é a área 2, é πr ao quadrado. Subtraindo aqui, nós vamos ter a área é igual a πr ao quadrado menos πrzinho ao quadrado. Colocando π em evidência, a gente vai ter que a área é r menos rzinho ao quadrado. Então, essa é a área da coroa circular. Às vezes, a gente tem que calcular a área da coroa, mas aí a gente tem uma corda que toca a circunferência interna, tá? Toca a circunferência interna. O raio, naquele ponto de tangência, forma 90 graus. E essa corda aqui, que eu vou chamar de AB, ela é dividida ao meio. Então, aqui, vamos chamar de A, esse segmento aqui, e esse de A. Então, a gente sabe que a corda AB, ela vale 2 vezes A. Observe que esse raio aqui é o raio da circunferência mais interna, a menor. E se a gente unir aqui, ó, a gente vai ter o raio da circunferência maior. A gente percebe que, por Pitágoras, a gente montou uma relaçãozinha aqui assim, né? R ao quadrado é igual a Rzinho ao quadrado mais o A ao quadrado. Observe que se a gente passar o R para o lado de cá, a gente vai ter R ao quadrado menos R ao quadrado é igual a A ao quadrado. Ora, a gente sabe que R ao quadrado menos R ao quadrado pode entrar aqui, ó. Então, a área da coroa é π R ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. No lugar desses dois, vamos colocar A ao quadrado. A área é π vezes A ao quadrado. E A, na verdade, é metade da corda, do comprimento da corda. Então, a gente pode colocar aqui em função da corda. É só passar o 2 dividindo, a gente vai ter AB dividido por 2 é igual a A. Jogar aqui, a gente vai ter que a área é π vezes, no lugar do A, a gente vai colocar o comprimento da corda sobre 2 ao quadrado. Então é isso, basta dividir a corda ao meio, né? Dividir a corda ao meio, elevar ao quadrado, multiplicar por π e a gente acha a área da coroa. Fica a dica. Pessoal, a área de um quadrado. Todo mundo sabe que o quadrado forma um ângulo de 90 graus, ele é um retângulo, né? A gente tem lados iguais. E a área dele, pensando como um retângulo, é base vezes altura, então é lado vezes lado, lado ao quadrado.
Porém, muitas vezes a gente tem a diagonal do quadrado e aí fica perdendo tempo descobrindo o lado dele. Bom, se a gente tem a diagonal do quadrado e quer achar a área em função daquela diagonal, a gente pensa no quadrado como se fosse um losango. E o quadrado, ele é um losango de diagonais de mesmo tamanho. Então, o quadrado é um losango de diagonais de mesmo tamanho. Logo, a área dele é metade do produto dessas diagonais que são de mesmo tamanho. Ou metade da diagonal ao quadrado. Então, tendo a diagonal, eleva ao quadrado, divide por 2 e acha a área do quadrado sem a necessidade de ficar procurando o lado. Bom, todo mundo sabe que a diagonal de um quadrado, a diagonal dele, é o lado raiz de 2. Bom, é isso. Então, a questão 1 diz o seguinte. O triângulo ABC da figura, tá aqui o triângulo ABC, tem área de 120 centímetros quadrados. Então, a área do triângulo ABC é igual a 120 centímetros quadrados. BD vale 3/5 de BC. Então, BD vale 3/5 de BC. Vamos escrever aqui, ó, BD vale 3/5 de BC. Se a gente passar o BC para baixo do BD, vai ficar assim, ó, BD dividido por BC é igual a 3/5. A gente pode enxergar o BD como 3K. Então, o BD aqui vamos chamar de 3K. E o BC vamos chamar de 5K. BC, 5K. Então, BC equivale a 5 vezes uma constante K. E BD vale 3 vezes a constante K. AN é igual a ND. AN, esse segmento aqui que eu vou pôr um tracinho, é igual ao segmento ND. Então, esse ponto N é ponto médio do segmento AD. E AM, ele é igual ao segmento MB. Então, vou colocar 2 tracinhos aqui e 2 tracinhos aqui. M também é ponto médio do segmento, então, AB. Se M e N são pontos médios, então, MN equivale a metade do segmento BD. Porque MN é base média do triângulo. A gente pode dizer que 3 dividido por 2, K, no caso aqui, ó, 3 dividido por 2, K é o segmento MN. E ele diz assim, calcule a área do triângulo MND. Esse triângulo que está pintado aqui, achurado, ele quer essa área. Então vamos partir da ideia. Se 5K é BC, vamos dividir em 5 partes iguais aqui. 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. 5K, 5 partes iguais. Se a gente unir agora esse ponto a esse ponto, esse que já está ligado a esse que a gente pode ligar a esse e esse ligado a esse, nós vamos compor aqui 5 triângulos equivalentes de mesma área. Bom, pessoal, se a gente unir aqui, ó, A até esse ponto aqui, ó, vou colocar pontilhado, tá? A gente vai ter 2 triângulos aqui. Se a gente unir aqui, ó, vai ficar pontilhado aqui, ó. Tá? Esse triângulo aqui, ele é equivalente a esse, que é equivalente a esse, porque as bases são iguais. E se a gente unir aqui, ó, a gente vai ter 5 triângulos aqui equivalentes. A área de cada triângulo desse equivale a 1/5 dessa área aqui. Vamos chamar esse pontinho aqui de E. Então, a área do triângulo ACE é igual a 1/5 da área do triângulo ABC. Então, a área do triângulo ACE equivale a 1/5 de 120. A área do triângulo ACE é igual a 24 centímetros quadrados. Então, cada área dessa aqui vale 24, 24, 24, 24 e 24. Observe que a área do triângulo ABD é igual a 3 triângulos desse aqui. Então, 3 vezes a área do triângulo ACE, ou 3 vezes 24. A área do triângulo ABD é igual a 72 centímetros quadrados. Agora, observem que se essa base ND é igual a essa base
NA, esse triângulo que a gente quer, vamos chamar de área S, tem a mesma área desse triângulo aqui de cima, esse aqui, ó, AMN. Os dois têm a mesma área. Observe que se esse segmento é igual a esse, a área do triângulo AMD é idêntica à área do triângulo BCD. Por quê? Bases iguais, ponto distante, externo. Então, esse triângulo aqui, ó, de base AM e com esse pontinho aqui D, ele vai ter a mesma altura que base MB até o ponto D. Então, se aqui eu tenho 2S, aqui também é a área 2S. Mas eu sei que 4S equivale à área do triângulo ABD. ABD, a área do triângulo ABD equivale a 4S. Como a gente está querendo a área S, então 4S é igual a 72. Se a gente passar 4 dividindo, a área S, que é a área que a gente quer, é 72 por 4, vai dar 36, vai dar 18. 18 centímetros quadrados. Então, a área da figura que a gente quer, 18 centímetros quadrados. Observe que a gente trabalhou aqui assim, ó. Se essa base é igual a essa base, esses triângulos têm a mesma área, porque o ponto M é o ponto mais distante. Bases iguais, ponto distante. Tá? A gente está usando aquela teoria que quando a gente divide a base em duas partes iguais, qualquer ponto que a gente tome fora dessas bases vai gerar triângulos equivalentes aqui. Ó. Essa área é igual a essa área. Tá? Estou usando essa teoria aqui. E da mesma maneira, se esse segmento é igual a esse ponto está fora, então esse triângulo aqui, ó, AMD, ele tem a mesma área que o triângulo MDB. Então se aqui tem 2S, aqui também tem 2S. Como a soma desses S são 4S, e essa área a gente já achou aqui, ó, 3 vezes 24, porque são 3 áreas dessa, né? 1, 2, 3. Então a gente vai ter 72 dividido por 4, vai dar 18 para essa área que a gente quer. Sejam duas retas paralelas RS. Aqui as duas retas paralelas R e S. Sobre R, marcam-se os pontos A e B. Em seguida, marca-se o ponto C, que é ponto médio de A e B, que já foram marcados. Na sequência, marca-se D, o ponto D, que é ponto médio de A e C, que já foram marcados. Por fim, marca-se o ponto E em S. Então, vamos lá. Na reta R, vamos marcar o ponto A. Vamos marcar o ponto A aqui. Vamos marcar o ponto B aqui. Depois, vamos marcar o ponto C, que é ponto médio de A e B. Então, A, B, vamos marcar aqui o ponto C. Ponto médio, esse segmento é igual a esse segmento aqui. E depois vamos marcar D, que é ponto médio de A e C. A e C, ponto médio, vamos marcar aqui o ponto D. E por último, lá em S, vamos marcar E em algum lugar. Vamos marcar o E aqui. Em algum lugar. Se a área do triângulo ADE, vamos desenhar esse triângulo ADE. Aqui. AE. Se a área desse triângulo aqui, ADE, é igual a 4 centímetros quadrados, ele quer saber a área do triângulo ABE. O triângulo ABE, ABE, é o triângulo maior aqui, ó. Então, se a área desse triângulo aqui vale 4, qual é a área do triângulo maior? Observem que D é ponto médio de AC. C é ponto médio de AB. Logo, a gente pode pensar num ponto aqui, ó, entre os dois, ó, entre C e B, e chamar de F. Observe que essas bases são todas do mesmo tamanho. Ó. Uma base, vou chamar de X aqui, ó, é do mesmo tamanho que essa, essa e essa. Observe que essa área é 4. Essa área aqui, se a gente ligar, vamos unir aqui, ó, também vai ser 4. 4. Essa área aqui também vai ser 4. Então, a gente vai ter 4 aqui e 4 aqui. Ora, a área do triângulo ABE é igual a 4 vezes 4. Isso vai dar 16 centímetros quadrados.
Então é a mesma teoria que a gente utilizou aqui. Na questão 3, nós temos o seguinte. No triângulo ABC da figura, D, E e F são pontos médios dos lados AB, D ponto médio, AC, E ponto médio e BC, F é ponto médio. Se a área do triângulo ABC é 24 centímetros quadrados, então a área do triângulo ABC é igual a 24 centímetros quadrados. Ele quer saber qual é a área do triângulo ADG. ADG, a área desse triângulo aqui, ó. Então, qual é a área do triângulo ADG? É a nossa dúvida. Pessoal, esse ponto aqui, ó, o G, ele é formado pelas medianas. Se o ponto G ele é formado pelas medianas, ele é o baricentro. Se ele é o baricentro, ele vai dividir, então, o triângulo, né, no caso, as medianas vão dividir o nosso triângulo em 6 triângulos. Essas 6 áreas, elas são idênticas, tá? Então, essa área aqui, se eu chamar ela de S, essa também vai ser S, essa também vai ser S, essa aqui vai ser S, S e S, tá? Então, para descobrir qual é a área S, é só lembrar que a soma dessas 6 áreas tem que dar esse total aqui. Como a gente quer descobrir uma delas, é só então a gente trabalhar assim. 6 vezes a área S é igual à área S, a área de ABC. Como a área de ABC é 24, a gente tem que 6 vezes a área S é igual a 24, dividindo por 6, a gente descobre 4 centímetros quadrados. Então, essa área aqui, ela vale 4 centímetros quadrados, que é a nossa resposta. Bom, agora, por que isso aqui funciona? Esse triângulo aqui, ó, CGF, ele tem a mesma área que GBF. Por quê? Esse segmento, ele é igual a esse, e esse ponto está fora. Então, é certo que essa área aqui seja idêntica a essa área aqui. Agora, essas duas áreas, elas são idênticas. Vamos imaginar que a gente não sabe que elas são iguais ainda. Então, essa área aqui, desse triângulo GDB, é idêntica à área do triângulo GDA. Por quê? Porque essa base, vou colocar 2 tracinhos aqui, é igual a essa base aqui, e esse pontinho está fora. Então, essas duas áreas são idênticas. Eu vou chamar ela de bolinha azul e bolinha azul aqui. E por último, essas duas áreas, elas são idênticas. Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, essa base é igual a essa base aqui, e esse pontinho está fora, então essa área é do mesmo tamanho que essa área. Observem, então, que a gente tem aqui, ó, duas áreas iguais, de mesmo tamanho, duas áreas de mesmo tamanho e duas áreas equivalentes aqui. Agora, veja bem, esse segmento é igual a esse segmento. Então, esse triângulo todo aqui tem a mesma área que esse triângulo aqui. Por quê? Porque bases iguais e o pontinho fora. Então, nós podemos dizer que duas bolinhas roxas mais uma bolinha azul, que são áreas, tá? Representam áreas. Isso é igual a uma bolinha azul do lado de cá, igual a duas bolinhas vermelhas. Bom, como a bolinha azul tem o mesmo peso, eu vou tirar ela daqui e a gente vai dividir por 2 e a gente vai descobrir que uma bolinha roxa, ela equivale a uma bolinha vermelha. Então, são iguais. Então, a gente já pode trocar, então, todas as bolinhas aqui roxas por vermelhas. Então, a gente já provou aqui, ó, que essa bolinha aqui também é vermelha e essa bolinha aqui também é vermelha. Então, essas 4 áreas aqui, elas são idênticas, tá? Vermelho aqui e vermelho aqui. Agora, vamos provar que essas duas azuis são idênticas a essas vermelhas. Vamos perceber assim. Vamos pegar essas duas bases aqui. Ó. Essa base é igual a essa base. A área desse triângulo é idêntica à área desse triângulo. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 3 bolinhas vermelhas. Então, aqui eu tenho 3 bolinhas vermelhas. 1, 2, 3. E essas 3 bolinhas vermelhas, elas são iguais
a uma bolinha vermelha aqui, ó, e duas bolinhas azuis aqui, que representam áreas, tá? Eu podia estar trabalhando com letra aqui. Tá somando tudo isso daí. Eu posso tirar essa bolinha vermelha daqui e essa daqui porque elas têm o mesmo peso, né? Então vai sobrar aqui, ó, duas bolinhas vermelhas igual a duas bolinhas azuis. Mas a gente pode dividir por 2. Então uma bolinha vermelha tem o mesmo peso da bolinha azul. Então eu vou tirar essa bolinha azul aqui e vou colocar vermelho. E eu vou tirar essa bolinha azul aqui e vou colocar vermelho. Então observe que todas as áreas são idênticas, tá? Essa é a prova. Essa questão diz o seguinte. Na figura temos um trapézio isósceles. O que é um trapézio isósceles? É aquele que tem os dois lados não paralelos de mesmo tamanho. Eles são congruentes. No qual a base AB, tá aqui a base AB, mede o dobro da base CD. Então essa base aqui é o dobro daquela base lá de cima, tá? E E é a interseção das diagonais. Tá aqui a diagonal BD e a diagonal AC, e E é o ponto de contato dessas duas diagonais. Se a área do trapézio é T, então a área do trapézio é T, qual é a área do triângulo BEC? Então vai ficar assim. A área do trapézio, vamos colocar aqui, a área ABCD é uma área T. A gente quer saber qual é a área de BEC. Essa é a nossa dúvida. Bom, como esse segmento CD é a metade do segmento AB, vamos pegar aqui o ponto médio, né? E aí, se eu chamar aqui de A, aqui vai ser A e aqui vai ser A. Se a gente ligar esse ponto aqui, que é ponto médio, lá em D, vai ficar assim, ó. Observe que o triângulo A, vou chamar aqui de E, ele já tem, vou chamar de F. Observe que a área do triângulo AFD é a mesma que a área do triângulo BFD. Por que elas são idênticas? Porque tem a mesma base e o mesmo pontinho fora, ou seja, tem a mesma altura. Agora observe que essa área também é idêntica a essa área aqui, ó, do triângulo DCB. Por quê? Porque eu tenho a base A, que é a mesma base aqui, com a mesma altura de triângulo. Então essas três áreas são idênticas. Conclusão. Se essas três áreas são idênticas, cada uma delas vale 1/3 da área do trapézio. Então essa área aqui vale 1/3 da área do trapézio. Essa área aqui vale 1/3 da área do trapézio, porque esse triângulo aqui, ó, eles têm a mesma área. E esse aqui tem 1/3 da área do trapézio. Aqui é a área, tá? Vou colocar um Azinho aqui. Área DCB. DCB. Bom, esse triângulo último aqui, ó, o DCB, ele tem 1/3 da área do trapézio. E a gente queria saber uma parte dele aqui, ó, que é a área desse triângulo aqui. Esse triângulo aqui, ó, EAB e o triângulo DCE, eles são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque eles têm bases paralelas, nessa base 2A e essa base A são paralelas. Então esses dois triângulos são semelhantes porque esse ângulo é igual a esse. E esse ângulo aqui, ó, ele é igual a esse porque eles são ângulos no Z aqui, ó. Eles são alternos internos. Então esse triângulo é semelhante a esse triângulo aqui. Esse triângulo aqui. Bom, como aqui é A e aqui é 2A, então esse segmento aqui, ó, DE, é a metade do segmento EB. Então aqui vale 2x. Se aqui é x, aqui vale 2x. E daí a gente tira o seguinte. Se aqui vale 2x, se eu dividir aqui ao meio, eu vou ter x e x. Se eu ligar esse ponto lá em cima, eu vou ter 3 triângulos aqui, ó, de mesma área. Por que mesma área? Porque bases iguais e alturas iguais. Então eu posso dizer que essa área aqui, vou chamar de S, é igual a essa área aqui, que é igual a essa área aqui. Ora, então eu tenho que 3S equivale a 1/3 do trapézio, da área do trapézio. Mas como a gente está querendo duas áreas S, eu quero duas áreas dessa, né? Eu vou passar esse 3 dividindo
Então vai ficar assim, a área S é 1/9 da área do trapézio. Então aqui, ó, 1/9 da área do trapézio, a área S. Como eu quero duas áreas dessa, uma, duas, então eu vou fazer 2S multiplicando e vou fazer 2 vezes 1/9. Vai ficar 2/9 da área do trapézio. Então a área 2S, que é a área que a gente quer, ela equivale a 2/9 da área do trapézio. E essa é a solução. A questão trata do seguinte: se ABC é um triângulo equilátero, então lá, A, B, C, ele é um triângulo equilátero, então ele tem esse lado igual a esse, igual a esse. E P, um ponto qualquer em seu interior, P é um ponto qualquer. Vamos pegar um ponto aqui, ó. P é um ponto qualquer em seu interior. Mostre que a soma das distâncias de P aos lados é constante. Então, a distância de P até os lados, ele está querendo que a gente prove que ela é constante. Então, a distância, sempre a gente percebe formando um ângulo de 90 graus, né? Então, aqui eu tenho uma distância. Vou chamar essa distância aqui de distância A. Aqui a gente tem outra distância. Vou chamar essa outra distância aqui de B. Formando sempre ângulo de 90 graus, né? Aqui, essa distância B. E agora, essa distância aqui, ó, 90 graus, vamos chamar ela de C. C. Ele está querendo que a gente prove que a soma dessas distâncias, né? Mostra que a soma dessas distâncias, A mais B mais C, ela é uma constante, um valor constante. Vamos pegar o ponto P e unir a C, depois a depois a B. E a gente vai gerar alguns triângulos aqui, veja bem. Então, vou unir aqui, ó. E vou unir aqui, ó. A gente tem esse triângulo aqui, ó. Agora eu vou unir aqui de P até B. A gente vai ter esse triângulo de x aqui. Vou colocar outro triângulo aqui, ó. E a gente tem esse último triângulo aqui que eu vou colocar a bolinha. Então nós temos esses três triângulos. A soma da área desses três triângulos tem que dar a área do triângulo equilátero, que é o triângulo maior. Então vai ficar assim. Vamos chamar esse aqui de triângulo 1. Vamos chamar esse triângulo aqui de baixo de triângulo 2. E esse aqui de 3. Então eu sei que a área 1 mais a área 2 mais a área 3 tem que dar a área do triângulo ABC. Então a área de ABC. Mas a área 1, vamos calcular ela aqui. Ela é igual a base L vezes a altura A dividido por 2. A área 2, que é essa daqui, é lado L, altura B dividido por 2. Agora a área 3, que é a área desse triângulo aqui. Lado L, altura C dividido por 2. A soma dessas áreas, A1 mais A2 mais A3, tem que dar a área do triângulo equilátero. Mas a área do triângulo equilátero é o lado dele ao quadrado raiz de 3 dividido por 4. Lado dele ao quadrado raiz de 3 dividido por 4. Vamos somar essas áreas aqui, ó. L sobre 2, L sobre 2 e L sobre 2 é constante, é comum. Então vai para dentro do parênteses. A mais B, a gente está somando, mais C. Isso é igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Observe que a gente pode cortar esse L com um desses dois que está aqui do outro lado. Então a gente tem que a soma A mais B mais C, que é o que ele quer, que é K, dividido por 2, é igual a L raiz de 3 dividido por 4. Vamos dividir aqui por 2 e aqui por 2. Então a gente tem que o valor K, tá? Vou colocar aqui, ó. A gente tem que o valor K, que é a soma A mais B mais C,
é L raiz de 3 sobre 2. E L raiz de 3 sobre 2 é a altura do triângulo equilátero. Então, o valor K é a altura do triângulo equilátero. Então, a altura é uma constante em relação àquele triângulo que a gente está trabalhando. Então, sempre que a gente tomar um ponto qualquer no interior de um triângulo equilátero, a soma dessas três distâncias sempre vai ser igual à altura do triângulo equilátero. Então, é uma constante, tendo em vista que a gente está trabalhando com o triângulo equilátero. Agora, essa questão caiu na EA. Na figura, está aqui a figura, AB e MN são diâmetros perpendiculares. AB e MN são diâmetros perpendiculares de um círculo de raio 2. Então, essa distância aqui ó, é 2, raio 2, tá? 2 e 2. Traça-se o arco MPN. MPN. De centro A. Então, do centro A. Então, pega aqui ó, o centro e desenha esse arco aqui, MPN. A área da região tracejada, que é essa região que está pintadinha aqui, em centímetros quadrados, é quanto? Então, a gente quer descobrir essa área aqui. O raio, ele mede 2. Então, daqui até o centro, aqui está o centro, essa distância é 2, daqui para cá é 2 e daqui para cá é 2. A gente quer calcular essa área aqui. Como ele disse que o centro foi colocado aqui e o arco foi desenhado dessa maneira, vamos pegar aqui ó, e levantar uma linha aqui ó, até N, e vamos baixar até aqui ó. Observem que esse ângulo que está sendo formado aqui, ele é inscrito na circunferência e o arco que ele vê é um arco de 180 graus. Então, esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 90 graus, tá? Então, aqui nós temos 90 graus. Ora, como a gente quer descobrir essa área achurada, vamos chamar ela de área a ser descoberta. Se a gente descobrir qual é a área desse segmento aqui, ó, que esse aqui é um segmento, ó, vou chamar de A1. E a gente percebe que a área A mais a área A1 é igual metade do círculo de raio 2. Metade do círculo de raio 2. Agora, vamos descobrir então qual que é a área desse círculo aqui. A área do círculo de raio 2 é π2 ao quadrado. Vai dar 4π. Ora, então a área A mais a área 1 equivale a metade dessa área aqui. Então, a área A mais a área 1 equivale a 2π. Bom, se a gente descobrir qual é a área 1 e tirar, então, de 2π, a gente vai descobrir a área que a gente quer. Então, a área que a gente quer é 2π menos a área 1. Mas observe que a área 1 é a área de um segmento circular. E para descobrir a área desse segmento, a gente vai ter que trabalhar com esse arco aqui, que é um arco de 90 graus, tá? Bom, para achar essa área, é só a gente descobrir qual é o tamanho dessa linha aqui, ó. Mas é fácil descobrir isso, porque aqui é 2, aqui também é 2, e aqui é 90 graus. Então, se aqui é 2, 2 e aqui é 90 graus, então a gente está querendo uma hipotenusa, né? Uma hipotenusa com catetos idênticos aqui. Bom, se aqui é 2 e 2, esse segmento aqui só pode ser 2 raiz de 2, né? Se calcular, vai dar 2 raiz de 2, porque isso aqui é a diagonal do quadrado de lado 2 e lado 2. E se a gente levantar aqui e levantar aqui, a gente vai ter um quadrado. Isso é a diagonal do quadrado, 2 raiz de 2. Aqui embaixo também é 2 raiz de 2. Agora, como é que a gente acha a área do segmento? Então, a área 1 é a área de um segmento. A gente precisa da área do setor, vou pegar aqui a área do setor, menos a área desse triângulo aqui, a área do triângulo. Como calcular a área do setor? A gente percebe que esse setor aqui, ele é 1/4 de uma circunferência de raio 2 raiz de 2. Então, a área do setor, a gente percebe que é 1/4 da área de um círculo de 2 raiz de 2 raio. Então, é π 2 raiz de 2 ao quadrado. A área do setor é igual a 1/4 vezes π. 2 ao quadrado vai dar 4. Raiz de 2 ao quadrado vai dar 2. Divide 4 com 4 aqui, ó, corta. Então, a área do setor é 2π. Bom, qual é a área do triângulo?
A área do triângulo, vamos usar os lados. É metade do produto desses dois lados aqui vezes o seno do ângulo de 90. Mas como é um triângulo retângulo, né, observe que aqui é 90 graus, a gente também pode usar cateto vezes cateto e dividir por 2. Então a gente pode usar lado vezes seno do ângulo de 90 dividido por 2, mas o seno de 90 é 1, a gente só vai perder tempo. Como é um triângulo retângulo, então eu vou usar lado vezes lado, cateto vezes cateto e dividir por 2. Então, 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2, ou colocando ele ao quadrado, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, corta com 2. Então, a área do triângulo é 2 vezes 2, 4. Bom, agora a gente tem a área 1. A área 1 é igual à área do setor, que é 2π, menos a área do triângulo, que é 4. Substituindo lá, a gente vai ter que a área procurada é igual a 2π menos, abre parênteses, a área 1, que é 2π menos 4. Então, a área que a gente procura é 2π menos 2π menos mais 4. Corta 2π com 2π, são opostos, e a gente vai ter que a área que a gente está procurando, que é a área A, vale 4. Então, 4 a gente encontra aí na letra B. Então é isso.